No canto da cisca, no canto do olho, a menina. Feliz Dia das Mulheres no Indigenismo! Parabéns, mulherada, que está acompanhando aqui o evento desde segunda-feira. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns para todas nós. Sabemos que os nossos desafios em sermos mulheres são muitos, né? As nossas caminhadas profissionais, pessoais, são cheias de questões para a gente contornar, para a gente mostrar as nossas capacidades, para a gente demonstrar o quanto somos capazes de dar conta, né, de tantos afazeres, de demonstrar o tanto que somos capazes de realizar diversas tarefas, não importa a ordem, não importa a magnitude, sabemos que é difícil, mas que caminhando com sororidade, né, contando com a confiança uma das outras, contando com o apoio, com o acolhimento e, lógico, né, tendo uma sociedade que nos respeitem, que nos acolha, que nos trate como iguais, como pares no ambiente de trabalho também. Isso facilita, né, a nossa caminhada. Hoje a gente começa o encerramento, é paradoxal, mas a gente começa o encerramento da nossa segunda semana Mulheres no Indigenismo. E antes de mais nada, eu quero reforçar com vocês o nosso cronograma de atividades. Eu vou compartilhar de novo aqui o nosso cronograma, que a gente já conhece ele desde segunda-feira, mas é importante a gente fazer esse retorno. Deixa eu pegar aqui. Bom, a gente no dia 6, né, os mais próximos, nós tivemos palestra sobre etnodesenvolvimento. Ontem nós tivemos palestra sobre etnografia de projeto agrícola, lavoura mecanizada. E hoje, nosso último dia de evento, nós teremos uma palestra sobre etnografia documental, sobre as mortes maternas no estado do Amazonas, a precariedade e a desimportância da vida, com Raquel Geber, servidora da FUNAI, que hoje vai trazer essa palestra lá da terra indígena. Deixa eu pegar aqui o nome novamente. Da terra indígena Cachoeiana Tanaiana, no município de Oriximiná, no estado do Pará. A Raquel Geber é servidora da Coordenação Regional de Manaus, está em missão em terra indígena, e a palestra de hoje vai ser transmitida justamente lá do local de trabalho dela durante essa semana. E para a gente começar aqui, eu gostaria de transmitir, Marcos, um vídeo institucional da nossa ministra Sônia Guajajara, em comemoração ao Dia das Mulheres. E, na sequência, eu convido a Raquel para a gente iniciar o nosso evento. Marcos. Está sem áudio. O vídeo está sem áudio. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e este é o segundo ano que participo da data como ministra. Como mulher indígena, eu já nasci na luta e nunca me foi dado o direito de recuar. A luta hoje, para além de ocupação de espaços, é uma luta por preservação dos valores de ser indígena. Ser mulher indígena, seja aquela que permanece no território ou aquela que se tornou ministra, deputada, professora, agente de saúde e tantas outras,
é enfrentar desafios constantes para manter essa identidade viva. Quantas mulheres sofreram e sofrem por ousarem estar em espaços de poder como esses? Ou quantas meninas têm seus direitos violados, suas vidas interrompidas precocemente, mesmo dentro de casa? Eu acho importante falarmos sobre isso, não camuflando essa triste realidade, mas refletindo para uma mudança. Neste Dia da Mulher, eu desejo força a todas as mulheres, desde aquelas que estão em casa, na política, nos movimentos e nas lutas. Força, porque nós continuaremos ocupando esses espaços, mesmo que nos digam que nosso lugar não é este, ou que usem mecanismos para tentar nos intimidar. Nós nos manteremos de pé. Então, nesse Dia da Mulher, eu desejo a você, companheira, que acredite nos seus sonhos. Te desejo força e coragem para alcançar seus objetivos. Que não nos esqueçamos que juntas somos sempre mais fortes e que, com a potência da união de todas nós, seremos capazes de superar qualquer desafio que a vida nos coloca. Vamos juntas, que essa luta é nossa. Aí está a mensagem da nossa ministra, Sônia Guajajara, pelo Dia Internacional das Mulheres, e ela fala muito sobre os desafios, né, que a gente enfrenta. E quem diria que um ato tão natural do feminino seria tão desafiante como é dar à luz. E a Raquel Geber trabalhou exatamente isso em âmbito acadêmico, e é sobre isso que ela vai falar aqui conosco. Eu convido, então, a Raquel para se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua trajetória acadêmica, e também dizer os motivos que te levaram a esse movimento, né, de trabalho em torno de mortes de mulheres, mortes maternas, o que te impulsionou, né, a tratar esse tema em âmbito acadêmico. Bem-vinda, Raquel, uma boa tarde. Boa tarde, gente. Espero que meu sinal fique bom até o finalzinho. Eu estou aqui no interior do estado do Pará, na terra indígena Cachoeira Tunaiana, num encontrão de diversas etnias. Então, eu sou bióloga, minha primeira formação foi em biologia, fiz também mestrado em biologia. E depois que eu tive meu filho, o Joaquim, eu passei por um parto onde eu sofri violência obstétrica. E dessa violência eu mergulhei no mundo da assistência obstétrica e estou nessa luta fora da FUNAI, e agora eu estou tentando trazer para dentro da FUNAI a visibilidade que precisa ser dada para a situação da assistência obstétrica no Amazonas e na região norte. O estado do Pará não foi meu objeto de estudo, mas o Pará também tem um dos piores índices de morte materna do país, assim como o Amazonas, né? E depois disso eu fui também fazer enfermagem, eu sou enfermeira e sou sanitarista, fiz novo mestrado em saúde coletiva e me especializei em morte materna, né? Então, por isso também que eu estou tentando 2025 para aprofundar o conhecimento sobre o que acontece com as indígenas, especialmente, né? Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Elô, você me avisa se tiver tudo ok aí, por favor? Tá, já te vi aqui. Então, meu objeto de estudo, meu título, na verdade, da dissertação foi Etnografia Documental sobre as mortes maternas no Amazonas, a precariedade e a desimportância da vida. Fiz esse segundo mestrado na Universidade do Estado do Amazonas, minha orientadora foi a professora doutora Monique, e eu finalizei ano passado com ajuda até da FUNAI, porque eu utilizei minha licença capacitação para terminar minha dissertação, então isso é importante falar também, né? E foi um período muito importante para realmente terminar de escrever e publicar o que eu precisava. Então, antes de começar a falar do objeto em si,
eu queria só definir o que é uma morte materna, né? Quando a gente fala disso, o que é na verdade? É a morte da mulher durante a gestação ou até 40 dias depois do término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez. Então, de uma forma geral, as mortes maternas elas podem ser classificadas morte materna indireta e morte materna direta. Qual é a diferença entre as duas e por que eu escolhi a morte materna direta? A morte materna indireta, ela acontece quando a mulher já tem alguma comorbidade, alguma doença pré-existente, e a gestação, ela piora o quadro dessa mulher, e ela acaba morrendo por conta dessa piora do estado de saúde. Já a morte materna direta, que foi o meu objeto de interesse, é uma morte como se fosse uma morte intencional. É uma morte que acontece por intervenções desnecessárias ou dos profissionais de saúde, ou por omissões, por negligências do próprio sistema de saúde em si, pela demora do atendimento, por complicações que não são tratadas adequadamente. Então, como tem Raquel, se você conseguir me escutar, a sua transmissão travou. Voltou, né? Agora a gente te ouve novamente e a imagem também. Certo. Não estou conseguindo passar aqui. Deixa eu ver se. Já. Então, por que eu cheguei com esse objeto de estudo? Além de querer entender por que as mulheres estão morrendo, eu me deparei com esse dado do Amazonas, né? 2014, 2018, o Amazonas ficou em primeiro lugar de morte materna do Brasil. Então, quando eu me deparei com esse dado, eu falei, tem alguma coisa muito errada e que a gente está olhando de forma inadequada, perguntando, fazendo as perguntas inadequadas e a gente não está conseguindo diminuir a morte materna. Ao longo de pelo menos 30 anos, a gente sempre fica nos primeiros lugares, o Amazonas, né? Então, comparativamente, por exemplo, a Santa Catarina, olha como é diferente, né? Ao Brasil também é bem diferente. O Brasil, a taxa do Brasil, a gente fica quase que o dobro, e Santa Catarina, quase que mais de 3 vezes mais é o número de morte materna. Então, qual era o objetivo principal do meu estudo? Era analisar essas mortes do ano de 2018, porque a gente ficou em primeiro lugar. Então, não me interessei pelos outros anos, eu queria saber em 2018 o que estava acontecendo. Só que eu queria perguntar outras questões que não somente as biomédicas. Eu não queria saber quais são as causas. Eu queria entender sobre a luz da precariedade da vida, da vulnerabilidade social, da violência obstétrica e tentar compreender este fenômeno sob um outro olhar, sobre um olhar mais filosófico, mais antropológico, né? Como objetivos específicos, eu tentei realizar um levantamento dos dados dessas mortes em 2018 e tentei compreender como é que essas mortes eram classificadas. Eu avaliei o padrão dessas mortes maternas, né? Então, lá na frente eu vou mostrar qual é o perfil de morte materna, quem são as mulheres que morrem no Amazonas. Eu tentei caracterizar as instituições que produziram os dados das mortes maternas, os contextos e os processos dessa produção de levantamento de dados e quais atores intervieram nesses processos, os seus usos sociais, como é que foram, quem foi, quem produziu, como produziu, né? A produção dessa documentação de cada mulher. Então, eu também tive como objetivo específico descrever em 2018. Compreender a responsabilidade do sistema de saúde e dos seus atores na sociedade diante dessas mortes, compreender o lugar das mulheres considerando os conceitos de precariedade, de vulnerabilidade e da violência obstétrica. Então, a morte materna, para mim, então, virou uma ferramenta de pesquisa. Travamos novamente, Raquel.
Vamos aguardar o sinal da Raquel retornar. Voltou, né? Voltou. Então, eu usei a morte materna como ferramenta de pesquisa mesmo, a minha pesquisa foi do tipo documental, eu não fiz entrevistas, né, eu só peguei alguns documentos e fui analisar, foi uma abordagem qualitativa e dessa abordagem eu usei a análise de Lawrence Bardan, de 77, onde eu fiz uma pré-análise dos documentos, depois explorei material e tratei os resultados, inferindo e interpretando. Quais foram realmente os Raquel, documentos? Sim, seu material de apoio não está compartilhado. Se você puder compartilhar novamente, material de apoio, é os seus slides. certo. Consegui? Sim. Só colocar em modo apresentação. Quais foram os documentos que eu utilizei, então, para começar a tentar entender o que aconteceu em 2018? Eu usei as fichas de investigação do óbito de cada uma delas. Eu usei os documentos do Comitê Municipal de Prevenção ao Óbito Materno Infantil de Manaus e as publicações do Diário Oficial do Estado e do Diário Oficial do Município, né? Foram esses documentos que eu analisei no mestrado. Dividi a dissertação em 3 capítulos e o primeiro capítulo eu comecei a falar sobre a autorização para a pesquisa. Então, como é que se daria essa pesquisa? Eu precisaria de autorização tanto da Secretaria do Município quanto da Secretaria do Estado, porque a minha primeira ideia era enxergar as fichas de investigação do óbito, que é de responsabilidade do município, e olhar os prontuários de cada mulher, que é de responsabilidade da Secretaria de Estado. Bom, nesse processo todo, Travamos novamente. será que se eu desligar minha câmera fica melhor? Vou desligar aqui. O que vocês acham? É uma possibilidade. Sobrecarrega Vou menos, desligar. né, o seu sinal. Vamos ver agora. Bom, então a Secretaria do Município foi muito rápida a autorização. Já a Secretaria do Estado não autorizou, indeferiu o projeto, né? Então, uma das primeiras reflexões foi isso, né? Por que não dar acesso a uma pesquisadora que gostaria de ver quais eram os possíveis problemas da maior mortalidade materna do Brasil naquele ano, né? Então, tem uma autora, que é a Laura Lovenkron, que ela orienta que os documentos, eles são um reflexo da realidade de uma época, né? E nessa época específica, que foi 2018, que foi um ano muito trágico para o Amazonas, eu argumento que a falta de acesso aos prontuários que eu gostaria era uma forma de regulação do Estado mesmo, sobre o que pode ser revelado, o que não pode ser revelado para o meio acadêmico e para a sociedade como um todo, né? Então, para mim, não fornecer o acesso a esses documentos é como se fosse uma construção de uma realidade diferente do que poderia ser na verdade, né? E do que poderia ser analisada. Então, essa regulação estatal me parecia um modo de não dar importância para cada morte materna como fonte de informação, para futuramente esta informação salvaguardar novas vidas que ainda seriam assistidas, que ainda serão assistidas pelo sistema de saúde do Amazonas, né? Então, esse era o meu primeiro argumento, né? Por que não facilitar o acesso aos documentos de uma pesquisadora, enfim. Eu
eu analisei 49 mortes, né? No estado inteiro, foram 72 mulheres e 49 morreram em Manaus, na capital. Então, era esse dado que eu precisaria analisar, visto que as outras do estado eu não recebi autorização, né? Então, eu fiquei só com a autorização do município. Bom, e aí, chegando ao núcleo de investigação do óbito do município, eu me deparei com os processos de cada mulher, né? Toda mulher tem um processo individual, separado, por ano, em ordem alfabética, e eu precisaria encontrar 49 processos, mas eu encontrei menos, eu encontrei uma diferença de 5 mulheres. Então, também é uma discussão de que essas 5 mulheres, elas não aparecem nem no sistema de saúde, no DataSUS, né, que fica público para qualquer brasileiro, para qualquer pessoa, na verdade, que queira entrar no DataSUS, você vai ver a morte materna lá. E não ficou disponível nem para cá, para Manaus. Essas mulheres, simplesmente, elas desapareceram, né? Então, é como se não escrever sobre elas, não computar esses dados no DataSUS, no sistema de Manaus, parece que não dá a devida transparência à situação da saúde local e deixa essas mulheres, essas 5 que sumiram, né, um vazio existencial, como se não tivessem o direito nem de existir durante a vida e nem depois da morte elas existiram para o sistema de saúde, para o sistema da justiça, por exemplo, para os dados do nosso país, né? Segundo o Fanon, em 2018, ele discorre sobre uma zona de não existência, a zona do não ser, que é uma zona que demonstra a desimportância da vida de algumas pessoas dentro de uma cultura política, onde humanos não são considerados tão humanos quanto se a gente comparasse com outros grupos. E onde, dentro desta tragédia de 2018, essas mortes, me pareceu que elas foram totalmente normalizadas, né? A gente, como primeiro lugar do Brasil, sequer nos espaços de discussão, elas foram inferidas, elas foram faladas, a gente nunca soube que o estado do Amazonas era o primeiro lugar de morte materna. Então, é uma não existência mesmo dessas mulheres, nem mesmo com números, nem mesmo como dados, né? E é como se fosse uma imposição do Estado, né? Que pelo acaso, ou uma escolha, ou violência, elas engravidaram, ficaram submetidas. Voltou? Raquel, você prefere que a gente por aqui passe os slides para você? Não sei. Deixa eu só chegar em um slide, que aí eu acho que a gente pode mudar, porque vai ser difícil vocês compartilharem da forma que eu gostaria. Certo. Qualquer coisa, estamos por aqui. Tá. Bom, e só lembrando que nenhuma delas, de 2018, chegou à meia-idade, né? Elas não alcançaram, nenhuma delas alcançou 50 anos, por exemplo. E eu chego no perfil da morte materna, né? Quem realmente foram quem foram as mulheres que morreram no estado do Amazonas em 2018? Quase 90% delas eram negras. E aí, aqui neste ponto, que parece agora que me vira um dever pessoal e profissional de trazer essa discussão para dentro da FUNAI, porque aqui as mulheres são classificadas como pardas, né? Negras incluem pardas e pretas. E o pardo aqui em Manaus, eu estou no Pará, né, gente, mas estou falando aqui em Manaus. Mas o pardo em Manaus e no Amazonas também inclui as mulheres indígenas. Essa classificação é muito subnotificada. Então, quase 90% delas eram negras, 45,2% tinha de 30 a 45 anos, essa era a maioria das mulheres que morreram. 45,28% morreram após cirurgia cesárea. Então, este é um mito também que
a gente costuma não pensar muito nele, né? Que parece que cirurgia cesárea sempre salva as mulheres, e salva sim com indicação clínica adequada, com uma condição de saúde que realmente seja indicada essa cirurgia, mas no geral os dados mostram que quem passa por cirurgia cesárea desnecessariamente pode falecer muito mais do que passar por um parto vaginal, em decorrência de infecção após pós-parto, em decorrência de hemorragia grave pós-parto e dentro de outros problemas. Quase 60% delas que morreu também fizeram pré-natal. Isso é uma outra questão, né? Porque quando a gente vai conversar com profissionais de saúde, a primeira coisa que falam assim, morreu, né? Depois que pariu, morreu, passou pela cesárea, morreu. Ah, com certeza não fez pré-natal. Os dados nos dizem, não só de 2018, mas pelo menos de 2010 até o ano atual, até 2024, nos dizem que as mulheres que morrem no Amazonas são mulheres que passam pelo pré-natal, sim, e estão com as consultas adequadas dentro da sua idade gestacional. E quase 40% delas eram moradoras da zona leste de Manaus, né? Uma zona bem vulnerável da cidade. E aí a minha pergunta, né? Onde estão os dados das mulheres indígenas se os 3 municípios com maior número de indígenas estão no estado do Amazonas, conforme o último censo do IBGE? Manaus tem mais de 70 mil indígenas, São Gabriel, 48 mil, Tabatinga, quase 35 mil indígenas. Onde estão esses dados? Com certeza elas estão sendo classificadas inadequadamente. Onde estamos, né? Por que a gente também passa por um problema tão grave de morte materna? Nós estamos nesse estado, né? O maior estado em extensão territorial do país, atravessando esses rios enormes, atravessando essas florestas. O interior é muito difícil chegar a uma saúde de qualidade, né? As barreiras geográficas implicam diretamente a uma piora do acesso de qualidade à saúde da população que aqui no Amazonas vive e sobrevive. Mas é mais do que isso, né? Partindo desse perfil traçado dessas mulheres que foram mulheres negras, passaram por cirurgia cesárea, também passaram pelo pré-natal. A morte materna ela está relacionada a fatores socioeconômicos e de atenção, o que é necessário esforços para salvaguardar a vida das mulheres. E salvaguardar a vida nesse contexto que a gente está falando é entender que o caminho percorrido por elas durante o ciclo gravídico, durante a gestação e pós-parto, poderá seguir de maneira imprevisível. E mesmo que diante de toda a imprevisibilidade, tanto natural, de processos climáticos, elas merecem um futuro, um cuidado digno, a preservação da sua autonomia. Tem uma outra pesquisadora, a Crenshaw, que ela fala que ela parte do princípio que todas as mulheres já estão sujeitas à discriminação de gênero, mas que outros fatores, como raça, classe, condições socioeconômicas, também atuam diretamente na vulnerabilidade e formam subgrupos mais vulneráveis que outros. E essas vulnerabilidades são compreendidas pela teoria que ela chama de interseccionalidade, ou que são categorias totalmente indissociáveis, né? Outra forma de compreensão sobre a vulnerabilidade, a teoria de Luna, que ela fala sobre capas de vulnerabilidade. Como se a gente usasse várias capas e em algum momento da vida a gente conseguisse retirar uma capa uma a uma, né? Bom, mas ainda que haja essas diferenças conceituais, eu considero, Raquel, né, que essas vulnerabilidades encontradas aqui, elas estão interseccionadas à vida das mulheres do Amazonas. E manter essas condições socioeconômicas é uma escolha política que define quem tem o direito de viver e quem tem o direito de morrer. Aí, nesse sentido, pensando desta forma, nesse contexto social, socioeconômico grave que o Amazonas vive, mesmo tendo o melhor PIB, né? Todo mundo fala que o Amazonas tem o melhor PIB, um dos melhores PIBs do Brasil.
mas que não se reflete nos dados de saúde da população. Eu tive acesso, então, aos processos de investigação do óbito de cada uma das mulheres, né? E começa pela ficha, são várias fichas, são vários documentos em cada processo. E eu escolhi me dedicar a olhar com mais detalhes a ficha de investigação do óbito M5, que é uma ficha que traz a síntese, a conclusão e algumas recomendações que o sistema de saúde deveriam receber a partir da morte de uma pessoa lembra que foi uma morte materna direta, que foi causada por uma intervenção desnecessária, ou uma negligência, ou uma omissão. Então, se a gente enxerga que existem todos esses fatores, a gente vai recomendar para o sistema de saúde que haja algumas mudanças, né? Então, por isso que eu peguei só a ficha M5. Então, na ficha M5, lá tem o nome de cada uma delas, o número do SUS, qual foi a equipe que atendeu, né, o centro de saúde, e tem um resumo do caso aqui na primeira página. Abaixo da setinha está escrito o resumo do caso, né? Então, eu me deparei com os resumos que vocês vão ver a partir de agora. Bom, então essa ficha ela tem 56 perguntas, né? Do número 1 ao número 56, e tem várias letras dentro das perguntas. Uma pergunta que me chamou a atenção era a pergunta 31. Quais são as causas de óbito confirmadas e levantadas na investigação para a revisão daquele óbito? Se precisa o sistema de saúde olhar aquele óbito e rever alguma coisa, repensar para depois emitir a documentação, né? E essa pergunta ela é dividida na parte 1 e parte 2, e tem a letra A, B, C e D, como vocês estão vendo. Muitas das fichas, quase 50% delas, 48,7%, elas estavam incompletas. Então, por exemplo, a letra A, B e C da paciente X estava em branco, como eu estou mostrando aí. Só a letra D estava dizendo que ela morreu de hipertensão gestacional, né? De uma outra paciente, a letra B estava sem ser preenchida, então ela faleceu de insuficiência respiratória, a letra B não preencheram, pneumonite, transtornos mentais, complicado pela gravidez, até esquizofrenia colocaram aqui na parte 2, né? Em outra paciente, a letra B e a letra C estavam incompletos, então quase 50% das fichas, a causa do óbito, não estavam preenchidas ou adequadamente incompletas, né? Além disso, 23,7% estavam totalmente em branco, não tinha as causas do óbito. 28,84% estavam preenchidas direitinho, todas as causas, mas a gente se deparou com isso, com quase 50% delas na incompletude e 23% totalmente em branco. E o que é mais engraçado é que na pergunta 55, no item 55, a ficha fala assim, qual foi a data de conclusão da investigação? Então, o município pegou todos os documentos, aquele processo grande que eu falei, e concluiu a investigação do óbito. Quando ele conclui a investigação do óbito, sequer está escrito a causa do óbito daquela mulher que faleceu. Então, isso me causa muita estranheza, né? Como é que você conclui uma investigação se nem a causa do óbito, a causa primária do óbito, foi indicada na ficha? E aí, a pergunta 32 falava assim, a investigação permitiu a alteração ou alguma outra variável da declaração do óbito, permitiu alguma mudança, né, na declaração? 75% diz que não. Óbvio, se a investigação ela é muito falha, quase todas as fichas elas não vão ter uma alteração devida. Então, no item 37, a pergunta era, foram identificados alguns problemas após a investigação do óbito? Eles preenchem que sim. Quase 89% sim, foram identificados alguns problemas, mas não indicam quais os problemas foram identificados. Se foi encaminhado para algum órgão, para o sistema de saúde, como é que ficou isso? Como é que, mesmo enxergando problemas
naquela morte materna, para onde esses dados foram? Isso não fica claro ao passar das análises, né? E aí, uma coisa que é muito interessante que eu percebi é que ao longo da ficha, por exemplo, do item 38 até o item 54, parece que o preenchimento vai diminuindo. O que me deu a pensar que parece que a pessoa fica com preguiça de ir preenchendo direitinho, vai perdendo a vontade, vai perdendo as forças mesmo, e com o passar da ficha, ela vai ser menos preenchida do que as primeiras perguntas. Então, por exemplo, no item 54, que está quase terminando a ficha de investigação, quase 100% delas não estava preenchido. Não estava preenchido, nem que sim, nem que talvez, nem que não estava com uma rasura, não estava nada. Simplesmente não estava preenchido. A pergunta 48, que é muito importante para a gente do sistema de saúde, né? Eu falo para a gente porque eu estou totalmente mergulhada nesse sistema também, ajudando lá o Amazonas a repensar algumas coisas. Ele traz uma pergunta muito importante. Este óbito materno, ele poderia ser evitado? A pergunta 49. Existem recomendações e medidas de prevenção ao óbito materno? Praticamente todas as fichas estavam sem ser preenchidas, estava em branco mesmo. Tanto a pergunta 48 quanto a pergunta 49. Alguns encaminhamentos no item 50 foram dados a esta morte materna, também quase 100% delas estava sem o preenchimento, estava em branco. 51. Esta morte materna, foi encaminhado para o Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna? Praticamente nenhum caso. De todos que eu analisei, 2 casos foram encaminhados para o Comitê de Prevenção à Morte Materna. O comitê, por sua vez, deu algum parecer sobre essa morte que recebeu? Estava também praticamente 100% das fichas sem o preenchimento. Então, o que a gente percebe é que ainda se a gente se depara apenas com uma classificação biomédica e de repetição, né? As causas de morte materna, se vocês colocarem no Google hoje, quais são as causas de morte materna no Amazonas, ele vai te dar, o Google vai te dizer, é hipertensão, são as síndromes hipertensivas, é hemorragia pós-parto, é infecção pós-parto, mas, mesmo sabendo das causas biomédicas há mais de 30 anos, o Amazonas não sai dos primeiros lugares de morte materna. O que pensar? O que fazer? Né? Então, a gente se ater somente a dizer que é hemorragia, síndrome hipertensiva, infecção e aborto inseguro, também é uma das primeiras causas de morte, é importante falar do aborto. Falar só dessas causas é como se a gente mascarasse as falhas do sistema de saúde. Porque na hora que você vai ver, na verdade, ela não morreu de infecção. Ela morreu de uma cirurgia cesárea, que ela nem precisaria ter ido para a cirurgia, ela foi para uma indicação clínica que foi falha, o atendimento foi falho, a assistência ao parto normal é falho, e ela morreu por complicações de uma indicação cirúrgica que ela nem tinha, na verdade. Então, a gente precisa começar a olhar com mais detalhe o que de fato realmente está matando as mulheres, né? Todas essas falhas dessas mortes maternas diretas conduzem casos de violência obstétrica e que estão diretamente associados às desigualdades sociais e geográficas, como a gente já falou. Bom, aí a desimportância, a precariedade da vida não estão somente nos campos lá das fichas M5 que estão em branco, né? Aqueles campos que não são preenchidos de forma inadequada, para mim é dizer que aquelas pessoas não têm importância. Não tiveram importância nem quando vivas e não tiveram importância após as suas mortes, para pelo menos se tornarem exemplos do que não fazer com as próximas mulheres que virão para o sistema de saúde. Então, essa desimportância, essa precariedade da vida não estão só naqueles documentos em branco, também estão nessas folhas que eu vou começar a passar agora, que são utilizados no processo de investigação de cada óbito materno. São folhas de toda ordem, são faturas de cartão de crédito, propostas de plano de saúde, declaração de óbitos rasuradas de outra pessoa falecida,
ficha de investigação do óbito infantil, e-mails antigos, fichas da Secretaria Municipal de Transporte, são mal preenchidas, são rasuradas, são mal escritas, com cifras ilegíveis. Então, além de não terem tido importância durante a sua vida, além de não terem também tido importância após sua morte, é esse tratamento que a Secretaria do Município de Manaus faz com cada investigação de cada mulher. E aí, cada processo apresenta um bilhetinho desse, né? Cada processo de cada uma apresenta um bilhetinho desse, que não é padronizado do Ministério da Saúde. Era um bilhetinho que estava grampeado na folha número 2, de todos eles. Então, rasurado, ilegível, e em alguns deles está escrito ok, em alguns deles precisa ainda conferir, concordo, discordo, rejeito, né? Umas palavras e frases que não estão padronizados no Ministério da Saúde. E em várias delas vem a sigla chamada DEG. A sigla DEG, ela antigamente, ela era definida como doença hipertensiva específica da gestação. Desde 1990, a sigla DEG não deve mais ser utilizada, ela mudou, ela não deve ser mais utilizada. Mesmo assim, em 2018, né, a gente está falando de 2018, DEG ainda continua sendo utilizada. O que significa usar todas essas folhas de rascunho, rasuradas, sem a gente conseguir ler, para investigar a morte materna de uma mulher? Qual é o valor, que valor possui a morte de cada uma delas para os governos locais, para o Amazonas e para o município? Por que fazem dessa forma? Esses processos, eles demonstram o pouco reconhecimento da morte de cada uma delas. O que é produzido como documento parece uma moldagem da realidade, uma escolha política de uma época, que marcam a vida e a morte das mulheres e que continuamos ao longo da história com altos índices de mortalidade materna, tirando a nossa habilidade de pensar criticamente sobre o atendimento do cenário obstétrico. As mulheres, elas vivenciam a morte pelo ciclo gravídico, não são enlutáveis, ou seja, elas não são dignas nem de um luto social. Bom, aí eu vi que 2 mortes foram encaminhadas para análise do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna. Só que, vale aqui uma explicação, todo o Estado brasileiro, ele é, por política pública do Ministério da Saúde, ele é obrigado a ter um comitê estadual de morte materna, e os seus municípios precisam também ter, cada município, um comitê municipal de prevenção à morte materna. Então, eu fui atrás desses documentos. Será que em 2018, o que os comitês, os dois, tanto o estadual quanto o do município de Manaus, diante dessa tragédia, diante do maior índice de mortalidade materna do país, o que eles produziram? O que eles analisaram? O Comitê Municipal teve 6 reuniões ao longo do ano de 2018. Na primeira reunião, 6 mortes já tinham ocorrido. Sequer foram mencionadas na reunião. Eu analisei as atas de cada reunião. Ninguém falou sobre essas 6 mulheres. Só disse que eles enfatizaram que as maternidades de Manaus iriam participar de um projeto para diminuir morte neonatal. Então, também, em diversos momentos, a gente se depara com a maior importância da vida do bebê do que da mulher, né? Quando, na verdade, os dois, tanto o bebê quanto a mulher, deveriam ter a mesma importância para a sociedade, para o sistema de saúde. Na segunda reunião, os participantes da reunião tiveram informação que já seriam 11 mortes em abril. E propuseram algumas ações, como capacitação para os enfermeiros do interior. Porém, a maior taxa de morte materna no Amazonas naquele ano foi na capital, não foi no interior. E eles propuseram capacitação no interior, né? O que é muito estranho também. Foi mencionado que existem dificuldades com as informações prestadas nas declarações de óbito, mas também ninguém falou da dificuldade do andamento processual da investigação do óbito. Lembra das fichas M5 que eu acabei de mostrar para vocês, incompletas, em branco, rasuradas,
usadas em folhas de rascunho. Ninguém falou sobre isso, mas falaram do mau preenchimento da declaração de óbito. Já em junho, a gente tinha alcançado a metade do ano, né? E a morte materna sequer foi mencionada. Se falam, o comitê confirma que todas as mulheres faleceram, possuíam mais de 7 consultas no pré-natal, e que dessa forma pode ter alguma correlação direta com a deficiência do pré-natal, né? Pois, apesar delas comparecerem às consultas do pré-natal, ainda assim acabam no pior desfecho, que é a morte no hospital, mas não falaram quantas mulheres tinham morrido, não falaram de nenhum caso específico, não pormenorizaram os detalhes. Em agosto, não falaram absolutamente nada de morte materna. O Comitê Municipal de Prevenção à Morte Materna não falou de morte materna. Falou que uma estratégia chamada causa raiz estava sendo implementada na atenção primária de saúde. Em outubro, já se ultrapassava 40 mortes maternas em Manaus, nenhuma palavra foi dita sobre isso. A reunião se ateve a uma apresentação de um médico falando sobre sífilis congênita, causas e tratamentos. E em dezembro, todos eles concordam que a morte materna em 2018 está relacionada à falta de capacitação profissional, à sobrecarga de trabalho, a condutas inadequadas e a um déficit de leito de 60 leitos em Manaus. Já o Comitê Estadual de Prevenção à Morte Materna sequer estava funcionando. Ele estava sem funcionamento. Imagine o estado que mais mata mulheres na assistência obstétrica, o seu funcionamento, né? Isso é uma questão muito, muito angustiante, né, quando a gente pensa nisso. Bom, e aí eu parti para analisar o que o Estado e o município publicaram no Diário Oficial. A minha dúvida era, será que diante desse número, né, do primeiro lugar de morte materna do Brasil, será que o Estado tinha dedicado algum programa emergencial, alguma verba emergencial, alguma ação de urgência, de emergência, para que essas mortes conseguissem ser pelo menos diminuídas, né? Então, eu usei um termo para buscar nos 2 diários oficiais, tanto do município quanto do estado, e eu não encontrei absolutamente nenhuma publicação sobre as mortes, sobre alguma verba direcionada de forma urgente, sobre algum programa, sobre expansão do sistema de saúde. Não existe nada publicado nos diários, né? Então, a precariedade de vida das mulheres se mostra também onde, mesmo diante desse quadro trágico, não houve essas publicações de urgência, né? A mobilidade do governo do Amazonas foi quase nula, demonstrando que o Estado produz categorias de humanos, os incluídos e os excluídos, o que são valiosos, enlutáveis, e os que não têm valor, os que são vivos e dignos de atenção, e os que são mortos, sem direito à visibilidade, pelo menos para repensar as políticas públicas. Então, como as minhas considerações finais, eu cheguei à conclusão que a investigação do óbito em Manaus obedece somente a uma lógica cartorial. E o que é essa lógica cartorial? É o preencher por preencher. É a obrigação de ter aquele documento preenchido, mas sem nenhuma responsabilidade com o rigor, com o que virá depois daquele preenchimento. Há ausências graves nos itens, né, nos números das fichas, incompletude também ao longo de todas as fichas dos processos. Tem uma estreita relação, as mortes maternas têm uma estreita relação com a violência obstétrica. Então, as palavras que eu escrevi até aquele momento, era sobretudo para instigar uma transformação e fazer um apelo pela vida das meninas e mulheres do Amazonas, de Manaus, de humanizar as vidas desumanizadas, sem direito a uma investigação adequada sobre sua morte. E aí, fiquei sempre com essa pergunta, né? Por quê? Será que tem justificativas para tanta morte no Amazonas? Para mim, não existem justificativas. Morremos porque não conseguimos acesso aos serviços de saúde, porque crimes como
comuns, como negligência, omissão, são normalizados dentro das unidades de saúde. Morremos porque os dados sobre as mortes maternas são desatualizados, não existe investigação efetiva. Morremos porque durante a Covid não houve sequer um planejamento de isolamento social, porque a vacinação naquela época foi paralisada no Amazonas, porque os profissionais de saúde, que são anti-vacinas, continuam atendendo as mulheres até hoje. Morremos porque não existe uma busca ativa por essas mulheres, porque a saúde direcionada tanto na capital, mas muito pior no interior do Amazonas, é inadequada, é ausente, é ineficiente. Morremos porque estamos no norte do país. Talvez se fosse no sudeste seria diferente. Morremos porque somos mulheres e somos corpos que gestam. Morremos porque, além de sermos mulheres, nós somos indígenas, pretas, pobres, desescolarizadas. Morremos porque somos invisibilizadas e totalmente ignoradas. Morremos, enfim, porque para eles a nossa vida vale muito pouco ou não vale nada. A quem é dado o direito de controlar as mortes maternas? É isso, gente. Fico por aqui à disposição. Obrigada. Obrigada, Raquel. Maravilhoso o seu trabalho, emocionante também, é tocante, né, para todos nós. Foi um trabalho bem investigativo mesmo, esse que você realizou. Desculpa, gente, mas no Dia Internacional das Mulheres, a gente vê o quanto a invisibilidade do gerar a vida ainda é um fator pouco trabalhado no âmbito de políticas públicas, porque a Raquel fez o trabalho dela focando em 2018, né? Mas há um artigo também que fez uma investigação muito similar com esse que a Raquel fez, só que no estado de Pernambuco. E o recorte temporal foi 2006 a 2012. E as conclusões foram as mesmas. Em 2018, a Raquel fez o trabalho dela, considerando o estado do Amazonas, e é como se não mudasse nada. Engraçado que ontem, na palestra, acho que foi até a Lorena, né, que foi palestrante também essa semana, parabenizou a Carolina Delgado pelo trabalho que ela fez de utilização da própria documentação pública, né, do documento público gerado, feito por servidores. E hoje a gente vê de novo documentos públicos feitos por servidores, mas num descaso tão gigante. E o zelo que nós, enquanto servidores públicos, temos que ter na produção material, sabe, na produção de dados, na geração de evidências, porque a política pública ela se renova com base nas evidências. E somos nós, servidores públicos, que produzem essas evidências. Se a gente não tem esse zelo, a política pública não evolui, a política pública não é reavaliada da forma que ela precisa ser para gerar efeitos, para gerar transformações na vida das pessoas, né? Então, esse trabalho da Raquel é muito impactante mesmo, para a data de hoje em especial, e que sirva, Raquel, de motivação para que o sistema se renove, né? E que passe a dar a importância à vida que é necessária. A gente falou lá na segunda-feira, quando a gente abriu a nossa segunda semana Mulheres no Indigenismo, que os trabalhos das nossas servidoras foram avaliados também com base no Plano Plurianual 2024-2027. E a interseccionalidade de gênero, ela está incluída no Plano Plurianual. Nesses próximos 4 anos, a gente vai trabalhar em torno disso, é projeto de governo.
trabalhar essa pauta. E quando a gente olha, Raquel, para o nosso plano plurianual, a gente identifica ali que algumas das estratégias que foram pensadas para ser trabalhada de forma conjunta, Ministério dos Povos Indígenas, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, na criação de sistema de proteção de mulheres indígenas de violência, na estruturação de redes de apoio a mulheres indígenas vítimas de violência. As mortes maternas, quando elas poderiam ser evitadas, elas se caracterizam como violência à mulher, né? E, de certa forma, até uma violação aos direitos humanos. E quando você fez toda essa sua pesquisa, e temos essas estratégias, esses objetivos de governo traçados para os próximos 4 anos, como que você enxerga esse sistema de proteção à mulher, essas redes de proteção à mulher, como que elas devem ser pensadas, quem deve fazer parte desse sistema e dessas redes de apoio, porque os comitês, né, que você trabalhou em torno deles também, o estadual mesmo, no caso do Amazonas, não funciona, o municipal sim, mas, né, parte da documentação que esse comitê municipal avalia é essa que você trouxe para nós, né, com rasuras, com falta de dados. Então, quem deve fazer parte desse sistema de proteção e dessas redes de apoio? Quem são essas instituições? Quem são essas pessoas? Qual a voz que vai ecoar desse sistema de proteção e dessas redes de apoio? A transmissão da Raquel está travada, vamos só esperar para ela responder aqui para a gente. Voltei, gente. Não vou ligar mais minha câmera, porque eu ligo, ela cai. Me ouviram? Agora sim. Sim. Você estava terminando uma pergunta, Elô, como eu enxergava... Como você enxerga os sistemas de proteção, né, a mulheres indígenas vítimas de violência e a estruturação das redes de apoio a essas mesmas mulheres, uma vez que até os comitês, né, têm dificuldade de funcionar, têm dificuldade de coletar os dados, têm dificuldade de trabalhar as informações. Então, quem seriam as organizações envolvidas nesse sistema, nessas redes de apoio, os órgãos públicos que deveriam estar envolvidos nesses sistemas e redes de apoio, e pessoas, né, representantes mesmo da sociedade envolvidos, quem seriam, na tua visão, para que esse sistema, de fato, funcionasse e a rede de apoio também funcionasse? Bom, eu vou falar especificamente de violência obstétrica, mas depois a gente pode refletir um pouco das outras formas de violência, né? Morte materna direta, como foi o que eu analisei, sempre está relacionada à violência obstétrica, sempre, como você enfatizou, Elô. Então, a gente não pode ter é como se fosse um pouco romantizar, né? A mulher morre, meu Deus, morreu, mas o bebê sobreviveu, né? Deus quis que ela falecesse, né? Então, romantizam uma forma de violência tão normalizada dentro das unidades de saúde que tentar diminuir este problema só dentro de uma rede realmente multidisciplinar e multi-institucional. De violência obstétrica, falando do Amazonas em si, a gente conseguiu fazer o único comitê de enfrentamento à violência obstétrica existente no país. É um comitê onde estão os 2 ministérios públicos do Estado e o Ministério Público Federal. O comitê onde estão as 2 secretarias de saúde, agora a gente está tentando ampliar para os outros municípios também aderirem, né? A Secretaria de Estado e a Secretaria de Saúde de Manaus, a OAB, o Conselho Regional de Enfermagem, a FUNAI recentemente entrou, porque eu terminei o mestrado, eu falei, eu vou me colocar em todos esses espaços para começar a discutir a vida da mulher indígena, que eu tenho absoluta certeza
que esses dados, que elas nem existem para o sistema de saúde. Porque como é feito o atendimento, só um parênteses aqui, como é que é feito o atendimento das mulheres na maternidade? Elas chegam para parir e sequer é perguntado, como é que a senhora se reconhece? A senhora se reconhece como negra, como parda, como indígena? Essa pergunta ela não existe no sistema. Ela existe lá dentro do sistema para ser preenchido pelo profissional de saúde, mas o profissional que está lá não pergunta para essas pessoas. A gente mesmo. Em qual foi o momento de algum atendimento de saúde realizado nas nossas próprias vidas que algum profissional de saúde perguntou para a gente, como é que a senhora se reconhece? Branca, parda? Eu nunca passei por essa pergunta na minha vida. Mesmo dentro do SUS, mesmo fora do SUS, né? Então, isso eu tenho absoluta certeza, que esses dados, eles não são sequer produzidos. Então, a gente não sabe nem dizer. A gente não sabe dizer o quanto de mulheres indígenas morrem no Amazonas, gente. Então, assim, eu estou começando agora a apertar junto com o Ministério Público Federal, Secretaria de Estado, para que esses dados existam, para que esses profissionais sejam treinados a dizer quantas mulheres indígenas atendem por ano, quem são elas, quais são as etnias. Isso é um trabalho muito incipiente ainda, mas que a gente está trabalhando dentro de um grupo técnico que o MPF chamou. Aí fecha parênteses. Para tratar de um problema tão grave, por exemplo, como a morte materna, porque a morte materna, ela não é só este número em si, né? Não é só o pior estado do Amazonas em morte materna. É o pior estado de saneamento básico, é um estado que as pessoas não têm acesso à educação de qualidade, é um estado onde a locomoção é difícil, a geografia é difícil, então são muitos fatores que contribuem para a gente chegar na situação de saúde que o Amazonas enfrenta e outros estados aqui pelo norte. Quem deveria participar? Todas as instituições afetas, direta ou indiretamente com o problema. A FUNAI sozinha não vai resolver, o Ministério Público Federal sozinho não vai resolver, a Secretaria de Saúde, ninguém vai resolver sozinho, porque é um problema grave. Todos os tipos de violência contra a mulher são problemas graves que envolvem uma amplidão de questões que a gente precisa tratar de forma multidisciplinar mesmo, né? Então, essa é a minha visão. Dentro do comitê estadual de violência obstétrica, a gente vem trabalhando desde 2015, existe esse comitê, né? A gente vem tentando trabalhar. Eu não gosto de falar isso, mas parece que os dados começaram um pouco a mudar, né? Eu não gosto de falar isso porque eu gosto de ser pessimista, porque para eu não esquecer que a gente está numa situação grave de saúde, para eu nunca esquecer disso, para eu nunca esquecer que eu vivo em um dos piores estados para se gerar uma vida e para se ter um bebê. Então, mas parece que as coisas estão começando a mudar assim muito lentamente, né? Mas é isso, eu acho que só redes multidisciplinares, multi-institucionais para a gente conseguir dar conta do que a gente precisa. Obrigada, Raquel. As participantes e os participantes que estão aqui, que quiserem fazer alguma colocação, utilizando o microfone, pode erguer a mão, que está aí na ferramenta de transmissão. Logo acima, onde aparecem os quadrados, né, que mostram as nossas imagens, tem o levantar mão. Vocês podem clicar para a gente gerar a lista ali de ordens sequencial de quem vai se manifestar. Enquanto isso, a gente vai aqui para o chat, Raquel, porque temos algumas perguntas. A Amanda Akemi pergunta: Raquel, por favor, há algum recorte em sua pesquisa que contempla mulheres indígenas grávidas com deficiência? Ou dados de deficiência não foram levados em consideração? É uma boa pergunta, viu, Amanda? Sequer elas são classificadas como indígenas. Então, indígenas deficientes não teve essa classificação. Eu prestei atenção, né, durante a minha leitura nas fichas de investigação. Então, o recorte de 2018 destas fichas que eu analisei, não existe, é 1% só de mulheres indígenas, e dentro desse 1% não aparecem mulheres com deficiência. Mas, de forma geral, não aparecem nem pretas, nem brancas, nem pardas, nem indígenas com deficiência. Isso não aparece nas fichas.
A próxima pergunta também colhida ali do chat é a Carolina Santos. Você conseguiu distinguir entre os casos estudados quais eram mulheres indígenas? Ela também faz uma outra pergunta na sequência. A pesquisa é um insumo para as políticas públicas. Quais políticas públicas a FUNAI e a CESAI poderiam implementar a partir desses insumos? Eu estou lendo aqui que tem alguém falando, eu estou até arrepiada, gente, eu lendo aqui um pouquinho vocês no chat. Bom, assim que eu fiz as correções e fiz o depósito, né, no repositório da universidade, eu encaminhei a minha dissertação para o Ministério Público do Estado, para uma promotora de saúde que trabalha com a gente há muitos anos. Então, ela já, inclusive, ela recebeu a dissertação e ela já abriu um procedimento administrativo para investigação do funcionamento do núcleo. Então, de 2024, 2025, a gente vai trabalhar junto ao Ministério Público do Estado para melhorar a investigação do núcleo. Porque pode ser, a minha suspeita é que a gente está dizendo que as mulheres morrem por hemorragia, infecção, síndromes hipertensivas, aborto inseguro, mas partindo de uma investigação que não existe, que é uma investigação cartorial. Então, eu posso estar somente inferindo causas biomédicas que, na verdade, nem são essas. Esse que é o mais grave. A gente pode estar repetindo e dizendo as mesmas causas biomédicas há 30 anos, mas se a gente não investiga, como é que a gente vai dizer? Como é que a gente vai dizer realmente do que as mulheres estão morrendo? Então, o Ministério Público do Estado já abriu um procedimento administrativo, já começou, inclusive, ele já fez visita mês passado no núcleo de investigação, já começaram as reuniões, eu vou participar pessoalmente, junto com a promotora. Então, é isso, né? Fora o Ministério Público do Estado, eu também quero levar para o Comitê de Violência Obstétrica, fazer a apresentação lá dos dados. E, em paralelo, dentro da FUNAI, eu fiz um planejamento anual para 2024, para trabalhar o estado do Amazonas. O planejamento, o objetivo é um diagnóstico inicial da assistência obstétrica às mulheres indígenas. Então, aonde tem coordenação regional, o planejamento está para eu fazer uma viagem em cada coordenação regional do estado do Amazonas, porque são 5 e mais Manaus, né? E começar essa conversa com os distritos sanitários indígenas, com os ministérios públicos locais de cada município, com as defensorias públicas e, principalmente, talvez o mais importante, é com as associações indígenas que lá estão. São essas associações, são os indígenas que vão trazer as demandas para a gente começar a entender o que acontece no interior do Amazonas. Tá? Então, eu pensei inicialmente isso para 2024, 2025, mas aí, ao longo do trabalho, vão aparecendo outras questões também, né? Agora a gente vai passar para as colocações orais aqui dos nossos participantes, lembrando a todos que a nossa lista de presença, o link da lista de presença está aí compartilhado no chat, que esse registro da presença de vocês para nós aqui da CODEP é importante para a gente confeccionar os certificados e fazer o envio, que vocês precisam preencher pelo menos o nome completo de vocês e o endereço de e-mail. O trabalho de pesquisa da Raquel está no repositório da biblioteca da FUNAI, repositório virtual, e o link também está compartilhado aqui no chat, tá? A Carla Cecília tem uma colocação a fazer. Carla. Boa tarde, gente. Saudação a todas as mulheres que estão aqui presentes, né, nesse dia, que lembra nossas lutas do passado, do presente e as futuras. Parabenizar a Raquel, né, a gente vê que ela é um tema tá bem, né, acho que enraizado assim no coração dela e na mente, né? Virou uma causa bem importante para ela, né, como indigenista, como mulher do norte, e a mim também, né, que sou do Pará, sou paraense, então um trabalho muito admirável, muito obrigada por tê-lo feito. E a minha pergunta para você é sobre a possibilidade de subnotificações, já que nós temos, né, comunidades muito distantes das cidades,
de difícil acesso. E como que fica essa questão, se você tem algo para falar sobre, por exemplo, o pré-natal que é feito na CESAI, né, com os atendimentos da CESAI, e o parto que é feito no SUS, fora dos... Então, como é que fica essa ligação do pré-natal com o momento do parto? Se há alguma coisa, alguma conexão de informação, repasse de informação, alguma coisa entre esses dois momentos da vida dessa mulher. Carla, obrigada pelas palavras, e realmente virou uma causa pessoal mesmo, assim, e desde que meu filho nasceu, por me considerar uma sobrevivente do parto do meu filho, é uma causa de vida mesmo. Este é um outro grande problema, a falta de comunicação entre a APS, a atenção primária de saúde, que são as UBSs, né, e a atenção secundária, terciária, que são as maternidades onde elas terão bebês, né? Não só maternidades, no interior são unidades mistas, né? Um hospital atende todos os casos, seja um acidente de carro, seja um parto, né? Em Manaus não, em Manaus uma cidade maior, tem as maternidades específicas, mas no interior são as unidades mistas, né? Então, incrivelmente, em janeiro agora, a gente recebeu uma turma de estudantes de Harvard e eles passaram quase um mês lá em Manaus tentando entender o sistema de saúde e da assistência obstétrica oferecida pela cidade. Sentaram com vários atores, até com a secretária de saúde municipal, sentaram com o secretário do estado, sentaram com diversos atores. A conclusão deles, exatamente o que você perguntou, não existe ligação da atenção básica com as maternidades. Existe uma quebra de informação. Então, a mulher que é atendida numa unidade básica de saúde, seja ela indígena, branca ou preta, quando ela vai para a maternidade, sequer existem os dados dela, não existe esse cruzamento de dados. Então, esse é um outro assunto que a gente está tentando, via Ministério Público Federal também, para que esses sistemas sejam sistemas coligados, né? Para que, de repente, a mulher vai parir, ela esqueceu a caderneta de gestante dela, esqueceu os exames dela, por exemplo. É muito capaz, né? A gente esquece as coisas em casa. Mas se ela chegasse na maternidade com o número do CPF dela, já estaria tudo, já saberia onde é que ela foi atendida, se fez o pré-natal, em qual unidade fez, quantas consultas ela tem, os exames atualizados, se já teria tudo lá. Então, essa é a nossa questão também hoje dentro do comitê. E, Carla, eu acho que tenho certeza, porque eu acompanho, né, os dados de morte materna. Morte materna no Pará é muito ruim também. É uma tragédia que acontece aqui no Pará. Muitas vezes o Pará fica pior do que o Amazonas. Então, sempre nós dois, Pará e Amazonas, nós estamos competindo entre os primeiros lugares. É muito grave o que acontece aqui no Pará, né? Então, quem sabe a gente consegue trabalhar um pouco juntas, arranjar uma sarna para a gente se coçar aí na frente e pensar um pouco como a gente poderia auxiliar, né, a melhora do atendimento também aqui no Pará. A gente quase não tem nada para fazer, né, Raquel? Eu não tenho nada. Tá certo, parabéns de novo. Trabalho importantíssimo. Bom, obrigada. Mais algum participante, uma participante para falar, para colocar suas impressões sobre o trabalho acadêmico da Raquel, demonstrar o que foi que mais tocou em relação a essa pesquisa? Ninguém? Então, a gente vai fazer uma atividade agora. Sim, Poliana, nossa coordenadora geral de gestão de pessoas. Não, a Arielle entrou primeiro que eu. Vai. Oi, gente, boa tarde. Queria parabenizar a Raquel, a gente já tinha trocado um pouco de ideia, né, sobre essa pesquisa dela, que a gente fez algumas viagens a trabalho juntas ano passado, e eu já tinha ficado bastante chocada com as informações que ela trouxe, mas eu não sabia que era uma história pessoal também, né, e por isso ela estava tão implicada politicamente ali nessa história, e por isso tinha se tornado um tema de luta e militância tão importante para ela, né, assim.
E eu trabalhei na Coase muito tempo, né, assim, 4 anos, e pude acompanhar ali, e pude perceber algumas questões relativas a essa questão também do parto da mulher indígena, né, e assim, e pude perceber que massivamente o CESAI, os de seis, né, levam as mulheres, por mais que sejam de comunidades de recente contato, ou comunidades que têm parteiras tradicionais, levam elas para os hospitais como praxe, né, assim, de forma generalizada, né, sem fazer a CESAI, mais uma vez, tendo a dificuldade de implementar uma saúde específica e diferenciada, né, assim, levam elas para o hospital como se isso fosse a única forma possível de trazer crianças indígenas, desconsidera e não faz o menor levantamento de se existe parteiras tradicionais, de se aquela mulher tinha condição de parir na comunidade, né? Isso eu percebi que é meio, nos contextos que eu conheci, né, que é meio regra também, né? E me parece também que não há um fluxo, isso eu não tenho certeza, né? Mas que não há um fluxo de informação, assim como não tem um fluxo de informação entre as UBS da cidade e, e as maternidades, mas que o fluxo não acontece muito bem entre a CESAI, entre os dados que o DSEI levanta nos pré-natais que faz na aldeia, né? Com as maternidades também, só que com o agravante de que a mulher indígena não vai carregar documento para lá e para cá, né? E quanto menos contato com a sociedade não indígena, menos ela vai ter o costume de carregar documento e caderneta, né, de pré-natal para lá e para cá. E não vai, muitas vezes não vai saber falar o idioma para dizer nada. Então, assim, a pessoa que está chegando, recebendo ela na maternidade, não tem noção de nada do acompanhamento do pré-natal dessa mulher. Então, me parece muito grave. E aí, perguntar suas percepções com relação a esse contexto também, Raquel, das mulheres que são acompanhadas se você tem essas informações, né? Se de fato não há esse intercâmbio de informações, ou como é que ele é feito, né? Se você tem maiores informações sobre isso, da mulher que. E se é tão generalizado quanto me pareceu, né? Esse atendimento das mulheres, essa remoção das mulheres para parir na cidade, as mulheres indígenas, né? E a falta de cuidado com a possibilidade de parir na aldeia, de parir com pessoas, com mulheres que fazem esse trabalho de forma tradicional, de forma adequada à circunstância, e principalmente quando não precisa, né? Não tem nenhuma indicação, nenhuma necessidade ali, né? Eu acho que é um ponto importante você falar sobre as parteiras tradicionais, né? Primeiro, lembrar que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que o parto seja atendido por parteiras tradicionais capacitadas, ou pela enfermagem obstétrica, ou por obstetrizes. Esse é o melhor dos mundos, né? A intervenção médica, a intervenção hospitalar, deveria ser só para os últimos casos, menos de 10% das mulheres, se as condutas tomadas adequadamente ao longo do pré-natal, ao longo da assistência ao parto, menos de 10% de todas nós passaríamos por algum tipo de intervenção médica, ou intervenção da enfermagem, ou intervenção hospitalar. Essa é uma questão. Então, penso que a FUNAI ela precisa se aprofundar mais sobre o tema, sobre a parteria tradicional, sim, porque para mim, pessoalmente, também que sou enfermeira, que sou especializada nesse troço todo, quando eu vejo as indígenas, por exemplo, lá na fronteira do Amazonas, né, naquelas terras indígenas muito distantes, indo para as unidades hospitalares para cair numa cesárea que não teria nem necessidade, passando por uma cirurgia, porque isso está cada vez mais chegando nas aldeias também, né? Essa forma de assistência é uma questão que a gente precisa repensar mesmo internamente. É uma política pública, o distrito sanitário, as casas de saúde indígena, tudo isso é uma política pública, mas que acaba levando uma necessidade de uma intervenção hospitalar que talvez não precisaria. E como manejar isso? Como manejar a necessidade de acompanhamento do Estado e dos municípios, a necessidade de acompanhar o pré-natal, acompanhar a condição de saúde, porque é uma obrigação governamental também, porém, sem intervir demais,
que as comunidades acreditem que precisam ir para os municípios para acabar numa intervenção hospitalar desnecessária, né? Eu acho que esse é um grande desafio para a gente pensar como órgão indigenista, mas que é necessário a gente começar a aprofundar mais o tema. O Amazonas, ele tem um programa de parceria tradicional, inclusive mês passado eu estava num município chamado Maués, e a gente está tentando apoiar também uma associação de parteiras tradicionais lá. A gente está começando, muito incipiente ainda, né? Esse ano ainda vou voltar algumas vezes lá para Maués. Mas eu acho que é isso. E a gente precisa pensar, Arielle, como coordenação geral mesmo, como diretoria, sabe? Como é um problema muito grave e totalmente interinstitucional, a gente precisa reunir também a diretoria Brasília, né, a CR, CTLs, as CRs, e começar, de algum lugar, começar a pensar em estratégias de melhora, para melhorar mesmo. E não tem comunicação mesmo, respondendo a pergunta. Não existe a documentação. A mesma coisa que acontece na Secretaria para as Pessoas Não Indígenas, existe também uma falha de comunicação no sistema, isso eu tenho certeza. Obrigada, Arielle, pelas colocações. Agora, a Poliana. Microfone, Poli. Poxa, vou ter que começar o discurso de novo. Raquel, não teve quem não chorou. Foi muito impactante. Toca o nosso feminino de uma forma muito próxima, né? Sim. Porque a forma como você discorre sobre a invisibilidade, ela é muito próxima a todas nós, né? Em alguma medida. E isso, às vezes, mesmo que na região norte seja muito mais grave a situação, né? Ela se repete Brasil afora. Sim, Não sim. não é uma atividade, não é uma questão exclusiva. Em relação à sua pesquisa em si, para além do objeto e de todas as reflexões filosóficas, sociológicas que você foi fazendo ao longo do trabalho, eu queria entender se ele foi, pelo que eu entendi, ele foi só documental, Sim. tá? E ele levou, em média, quanto tempo até conseguir acesso às informações e tudo? Acesso aos documentos foi bem rápido. Foi, acho que uma questão de 2 meses, assim, que eu consegui pedir, passar pelo comitê de ética, voltar, ficar tudo certinho para eu sentar com os processos na minha mesa. Né? Uhum. Então, foi bem rápido. Foi uma questão de 2 meses só. Tá. E uma coisa que me chamou a atenção sobre o desenho da pesquisa é que os formulários que eram extensos e complexos, eles eram ignorados. E aí houve uma transição para o uso de um bilhete colado a esse processo, né, a esses Sim. formulários. Talvez uma pequena mudança simples assim no manuseio dessa documentação, por exemplo, quantas linhas foram utilizadas nos bilhetes e quais informações julgadas importantes e necessárias pelos técnicos que consultavam ali, que estavam na ocasião, foram eles naquele momento consideraram relevantes e colocaram naqueles bilhetes, porque é como se fosse um formulário dissociado de uma realidade que exige muita agilidade, né? E também a questão da percepção do tratamento da vida e da morte, né? Nessa linha tênue ali entre estar com uma pessoa entre a vida e a morte e as próprias condições de trabalho dos trabalhadores da saúde municipal ali também. Junta tudo, né? Então, Junta tudo. é, Junta tudo. E eu acho que um detalhe que eu só pensei nisso depois, né? Depois que eu já tinha defendido. Mas um detalhe importante é que essas fichas de investigação, elas são feitas para serem mal preenchidas, porque os espaços, eles são, quando você tem que preencher, primeiro que você tem que preencher a mão. O profissional de saúde tem que preencher 7 fichas para cada mulher.
cada ficha tem em torno, um mínimo de 3 a 6 páginas, cada ficha, preenchidas à mão. Então, a gente fica se questionando, parece que são padronizadas para que realmente não haja o preenchimento adequado. E aí a gente volta naquela questão, qual é a produção de dados que o Brasil está querendo? Está querendo lidar com a realidade, na verdade? Ou está querendo dizer uma coisa e a nossa realidade é muito pior? Sim. De fato, né? Agora, sobre os servidores da saúde, isso realmente, quantas pessoas trabalham no núcleo de investigação de óbito em Manaus, uma cidade com mais de 3 milhões de pessoas? 3 pessoas, gente. Olha 3 isso. pessoas. Então, por isso que se virou um caso de Ministério Público, porque o Ministério Público vai pressionar a secretaria e dizer o núcleo de investigação não pode funcionar assim. A gente tem que ter o mínimo de qualidade para essas pessoas também, né? Claro que a gente fica aqui apontando os erros, indicando alguma coisa, mas eles também, desde o preenchimento das fichas, que tem que ser à mão, em espaços muito pequenos, que não é uma coisa, não é fluida, sabe, o preenchimento. Tinha que ser tudo no sistema, abre a ficha, preenche, para não ficar ilegível, para não ter rasura, para a pessoa, sabe? Isso há 3 pessoas que investigam o óbito materno, o óbito infantil e qualquer óbito em Manaus. Isso é um alarme, um dado alarmante, né? Sim. Porque não tem como você exigir qualquer nível de qualidade dessas informações. Primeiro, pelos formatos em que elas são preenchidas, né? Segundo, pelo quantitativo ineficiente, né? O quantitativo insuficiente de pessoas para tratar disso, né? Agora Bom, pensa o interior do Amazonas. sim, isso aí é a questão mais desafiadora para todo o governo brasileiro, né? Porque Sim. a FUNAI ela ainda resiste nos confins aí em locais que a gente não tem nem exército, nem ninguém. Tem alguma frente de proteção, tem alguma CTL funcionando, ainda que com uma pessoa, né? Então, mas são questões muito relevantes. E eu agradeço pela oportunidade de você compartilhar esse trabalho conosco, assim como toda a sensibilidade e a curadoria que a CODEP traz nessa semana, né? Isso é muito relevante e vai gerando na gente a construção de momentos em que, pese a distância física, que nos conectam de alguma forma que a gente não consegue muito bem explicar. Mas eu tenho certeza que quando a gente tiver a oportunidade de se encontrar pessoalmente, a gente vai se cumprimentar e vai se considerar tanto quanto se nós já estivéssemos convivendo há muito mais tempo juntas, né? Por essa Sim. forma da gente se conectar. A gente só tem a agradecer por ter servidoras tão incríveis no nosso quadro. É um privilégio, uma alegria. É Eu que isso. agradeço, gente, a Muito oportunidade. obrigada. Agradeço mesmo. Obrigada a vocês também. Raquel, tem vários comentários no chat. Acredito que você tenha dado conta de acompanhar alguns. Tô lendo aqui. A Keisiane, né, a nossa chefe do gabinete da diretoria de administração e gestão e também é diretora substituta, ela traz aqui algumas informações que demonstram uma aproximação também com esse tema, né? E aí, quando você puder fazer a leitura aí, mesmo que a gente encerre, né, a nossa transmissão, o chat ainda fica disponível para quem se mantém na sala e dá tempo de fazer a leitura de tudo que temos aí. Tem muitos elogios, tem muitas experiências trocadas, acho que até vale a pena a gente ler algumas, né? A própria Arielle já tinha colocado aqui, né? Ela se manifestou verbalmente, mas temos aqui também a escrita, né? Que fica a critério de profissionais que realizam a recepção, atendimento, cadastramento, critério de cor, raça, etnia, geralmente não é feito, então não conhecemos esses números, caso não tenha sido encaminhado na CESAI. A Amanda, que inclusive já até saiu aqui da sala, né? Ela estava participando dentro das condições que ela tinha ali.
Uma vez fui fazer um exame ginecológico, a atendente colocou que eu era branca. Quando vi, fui falar para corrigirem, porque sou mestiça e me identifico e tenho características de saúde de mulher amarela. Então, é como se a gente sempre tivesse que estar acompanhando o que está sendo preenchido ali para a gente fazer a própria correção de dados, né? Porque não é Sim, questionado para a gente, não é dada sim, a voz para a gente dizer como que nós nos reconhecemos, né? Nessas sim. características. A Jéssica parabeniza pelo seu trabalho, ficou interessada em ver a integralidade dele. Já está aí, viu, Jéssica? Se você estiver na sala conosco ainda, o link do trabalho da Raquel está disponibilizado. Então, eu acho que a gente pode caminhar agora para o nosso encerramento, né? Nós não temos mais nenhuma participante com mão erguida para se manifestar, ainda dá tempo quem quiser. Eu só queria falar um detalhe, Lu. Aqui está tá aqui com a gente o Rafa. O Rafa trabalhou muitos anos na CR de Manaus, né, Rafa? Nos tornamos grandes amigos e lá, inclusive, em Guarapuava, eu sou intrometida. Final do ano passado, aconteceu um caso de uma indígena que faleceu em razões também da má assistência ao parto, mas que, em primeiro lugar, ela não teve acesso ao abortamento legal que ela precisava, né? Porque ela tinha sido violentada. Ela não deixaram ela realizar o procedimento do aborto, mesmo ela tendo o direito. Ela acabou gerando e falecendo após o parto, né? Miriam Bandeira. Vou falar o nome dela porque é só colocar nas redes sociais que está o caso dela nas redes sociais, né? Então, eu intrometidamente, eu liguei para a defensoria lá do Paraná, falei com a defensora lá, eu acho que ela é de Guarapuava mesmo, e a gente também tem tentado acompanhar pontualmente e me deixa aqui à disposição dos colegas também, né? Quando souberem de uma situação grave relacionada a óbito fetal, a morte materna, que eu puder contribuir de alguma forma, eu fico também à disposição, porque eu penso que é um tema novo, novo no sentido de que agora que se começam a estudar de outras formas, né, mas não no sentido histórico, que a gente sempre sofre as consequências da morte materna desde que nós somos mulheres, né, então, e que não tem, né, que não tem muita, dentro da FUNAI não tem muita essa discussão, então como virou uma causa mesmo do meu próprio ativismo, né, e da minha obrigação de formação mesmo, por ser sanitarista, né, então eu quero me deixar à disposição aqui dos colegas, dos colegas de Brasília também, se precisarem de atuação de alguma dessas formas, é só me procurar. Obrigada, Raquel. Agradecendo não só a Raquel, né, mas todas as nossas servidoras que compartilharam conhecimentos nessa semana, Maíra Takiguchi, Lorena Soares, Carolina Delgado e hoje Raquel Geber. Obrigada por terem aceitado o convite, né, para participar da segunda semana Mulheres no Indigenismo. Continue produzindo material científico, estudos científicos, né, embasados nas políticas indigenistas, nas realidades de trabalho de vocês, porque esses materiais têm muito a contribuir com a evolução, né, das políticas públicas que a FUNAI coordena. Lembrando para vocês, pessoal, que aí no chat tem 3 links. Um link é a lista de presentes, o trabalho da Raquel, e um outro link é a avaliação do evento. Vocês têm a oportunidade de avaliar a segunda semana Mulheres no Indigenismo, para que nós possamos aprimorar o desenho instrucional dessa atividade de capacitação para 2025. Então, não deixem de fazer a avaliação do evento clicando no link aí. A primeira página que vai aparecer para vocês é uma sentença matemática. É isso mesmo, vocês resolvam a sentença matemática e vai avançar, e na sequência vai vir as perguntas de avaliação do evento, tá bom? Acho que alguém tinha levantado a mão aqui ainda, mas abaixou, não sei se quer falar mais alguma coisa. Poliana, você gostaria de fazer o encerramento para a gente? Eu gostaria de chamar a Casey, se ela estiver online aqui. Ela tem uma consideração pelo Amazonas,
pelo norte e teve uma vivência também que sensibilizou ela demais. Então seria importante se ela quiser contribuir com a gente, né? Enquanto ela decide, eu não sei se ela está nos ouvindo. Casey, pronto. Casey, a fala está com você para que contribua com o seu amor pelo norte. Embora venha do Mato Grosso do Sul, mas ela é do norte também, assim como Carla. Não sei quem mais aqui é do norte. Eu não preciso nem dizer, né, que eu sou do interior do Mato Grosso do Sul. O sotaque já me entrega. Eu cresci no Mato Grosso do Sul, mas eu sou natural do Acre, né? Minha família toda Casey, do Acre. desculpa, baixa o seu microfone. Perdão, sempre tem esse Aí. hábito de colocar o negócio pendurado, desculpa. Então é isso, eu cresci no Mato Grosso do Sul, né? Mas eu sou natural do Acre, toda a minha família é acriana. Meu pai morou em Manaus durante 4 anos, né? E mais recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com hoje a minha chefe, né, a diretora Mislene, na região do Vale do Javari, e vivenciei um pouco, assim, assisti, né, um pouco desse quadro grave que a Raquel brilhantemente ilustrou hoje, né, para nós. Então, parabenizo a Raquel, em nome dela, todas as outras servidoras que fizeram a apresentação ao longo dessa semana, com trabalhos muito enriquecedores, que lançam luz ao trabalho da FUNAI, né? Muitas delas, né, iniciaram sua apresentação apontando, né, as motivações que as levaram, né, para essa investigação no meio acadêmico, né, de questões que as inquietavam ou que elas entendiam que precisavam entender, né, mais profundamente para melhorar o seu trabalho dentro da instituição, né? Então, esse é o propósito primeiro das ações de desenvolvimento de pessoal, né, de capacitação, e buscando sempre, né, o aprimoramento, o fortalecimento da força de trabalho da FUNAI e a melhora do nosso trabalho de forma a impactar pessoas, impactar vidas, melhorar, proteger os direitos das pessoas pelas quais a gente vive, né? A gente vive e trabalha em função de um público muito específico e muito vulnerável e que precisa, né, como foi demonstrado aqui, de políticas públicas cada vez mais aprimoradas, né? Toda essa política pública de saúde, de controle social da saúde, é muito robustamente normatizada, esquematizada. O Brasil é referência em muitas áreas na assistência da atenção básica, mas em muitos lugares do país o que está bonito no papel ainda não existe na prática, né? Então, a gente tem sempre que defender as políticas públicas de saúde, defender o SUS e tudo o que ele traz em sua essência, mas também apontar esses importantes gargalos para que a gente avance e garanta direitos das pessoas. E lembrando sempre, né, dos trabalhos das redes vivas em saúde, dos trabalhos de fortalecimento das parteiras tradicionais e de toda a política pública em torno disso, que também é muito importante, né? A outra face, né, dessa política de enfrentamento à violência obstétrica. No mais, parabenizar toda a equipe, né, da CODEP, todos os demais servidores envolvidos na organização dessa semana, que a gente espera que isso se realmente institucionalize na instituição e a gente sempre tenha esse espaço garantido para dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelas servidoras da FUNAI no meio científico e acadêmico, né? E que a partir disso a gente avance cada vez mais dentro da instituição, na visibilidade, no respeito das nossas servidoras, que elas não sejam tratadas, né, como trabalhadoras de segunda classe dentro do órgão, como secretárias de homens, né, indigenistas, como usualmente costuma ser feito ainda hoje em muitos lugares do país.
é isso, e obrigada, né, a todos por ter tido a oportunidade de acompanhar o trabalho, né, as apresentações de vocês. Obrigada, Keiciane, pelas colocações e realmente, né, trabalharmos como secretárias dos nossos pares, né, todos somos colegas de trabalho, né, desempenhamos as mesmas funções, temos as mesmas atribuições vinculadas aos nossos cargos efetivos, então nos colocarmos sermos colocadas em posição de secretariar, né, o trabalho dos colegas, a gente tem muito mais, né, a contribuir, a oferecer, a desempenhar, e a gente mostra nossa capacidade diariamente para isso. Karina. Olá, deixa eu abrir minha câmera aqui. Olá, boa tarde. Eu saúdo vocês também na minha língua, o Pacato Muquenê, sou cambeba do povo Omágua Cambeba do Amazonas, região do oeste do Amazonas, São Paulo de Olivença. Atualmente estou morando em Chapecó e acompanhar essa semana, ela traz além do conhecimento, a certeza de que a FUNAI novamente retoma o seu primeiro objetivo de fundação. Nós, a partir dessa semana, nós indígenas percebemos que estamos sendo cuidados de fato, porque nós tivemos momentos tenebrosos no Brasil, e a FUNAI também, enquanto órgão que era para cuidar a vida do povo indígena, virou as costas. E nesse momento dessa semana, esses dias que a semana traz, a gente evidencia muito bem que ela abre as portas. Nós nos sentimos acolhidos enquanto povos indígenas pela FUNAI. Muito obrigada a todas que organizaram essa semana, em especial a vocês mulheres que estão direcionando, encabeçando essa semana. Muita luz na caminhada de vocês. E também ao Rafael, que esteve presente aí, constante. Muito obrigada pela brilhante organização do evento. Obrigada, Karina. Pessoal, 2025 nos vemos de novo na terceira semana. Obrigada pela participação de todos, pelo acompanhamento durante todas as tardes dessa semana. Obrigada às meninas. Vou chorar de novo, sempre choro. Choro nas minhas reuniões com a equipe, já chorei na frente da minha chefe, choro mesmo, não tem como. Ano que vem não vai ter choro, porque de repente a gente até faz uma seleção aí de uma mediadora ou um mediador, né, para acompanhar a semana. Mas em 2025 a gente se vê de novo na terceira semana Mulheres no Indigenismo. O código de frequência das servidoras e dos servidores da FUNAI, a frequência diária, né, o registro do ponto nosso é o código 394 horas. Campo de observação, descrevam que participou durante 2 horas da segunda semana Mulheres no Indigenismo, tá bom? Até mais, pessoal. Vai deixar saudades, né? Ano passado deixou saudades, a gente matou essa saudade durante essa semana e a gente vai ter mais aí meses de saudade para serem minimizadas na Semana das Mulheres em 2025. Até mais, muito obrigada pela participação de todos. A gente vai ficar aqui escondidinhos esperando a saída de vocês da sala, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Elô. Obrigada, meninas. Obrigada, Raquel. Um abraço cada uma. A todas nós, sempre. Tchau, valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E aí, gente?